você se sentiria preso em si mesmo? Porque você não tem energia para se mover. Ela não tinha energia nem para levantar os braços e não tinha energia para chorar. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma garotinha indefesa de 10 meses de idade, cujos pais decidiram que ela era fraca demais para viver. Então eles pararam de cuidar dela completamente. Esta é a história de Mary Welch. Mary Ann Welch nasceu em 23 de outubro de 2017 em Salone Township, Michigan, filha de sua mãe, Tatiana Fusari, e de seu pai, Seth Welch. Ela tinha 2 irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã. Os pais de Mary, Seth e Tatiana se conheceram em setembro de 2011, enquanto estudavam no Grand Rapids Community College. Tatiana estava fazendo aulas de desenvolvimento infantil e esperava um dia abrir sua própria creche. No começo, Tatiana disse que Seth era charmoso, galanteador e envolvente. Aparentemente, extremamente charmoso, porque eles foram morar juntos depois de apenas um encontro. Depois eles se casaram em 2015. A família morava em um grande terreno e eram preparacionistas do fim do mundo. Em 2013, eles transformaram esse terreno em uma fazenda, que chamaram de Black Acre Farm Products. Eles cultivavam e vendiam coisas como maçãs, batatas, cenouras, mel e muito mais. Tatiana e Seth também eram muito religiosos. Eles colocavam várias placas ao redor da fazenda com dizeres como: arrependa-se, creia, obedeça. O reino de Deus está dentro de você e ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. O pai de Mary, Seth, tinha opiniões extremas sobre algumas coisas. Ele costumava postar trechos religiosos destacados de sua Bíblia no Facebook, além de fazer longos desabafos. Eu não sou contra remédios ou médicos. Eu sou contra remédicos ruins e médicos que na verdade nem são médicos de verdade. Eles são praticamente sacerdotes de um culto médico. São sacerdotes do culto médico. Sabe, eles têm um certificado de algum curso em algum lugar que diz que, eles tiraram uma nota em uma prova. Mas isso não significa que eles realmente entendem sobre o corpo humano e coisas assim. E além disso, eles realmente não sabem, Eles não sabem. Porque eu vou explicar e vou dizer o porquê. Eu não acho que você pode ser um bom médico se você não acredita na criação. Por quê? Porque, você tem que entender o propósito do corpo. Você tem que entender como ele deveria funcionar e, portanto, o porquê. E ambas essas coisas exigem um criador para que se possa realmente diagnosticar corretamente e depois corrigir isso, certo? Então, eu acho que se você acredita na evolução, basicamente é uma má prática médica desde o começo, porque, apenas dê remédios para eles, vai evoluir, certo? Eles simplesmente vão evoluir e se adaptar a isso. Se você viu meus vídeos, eu fui uma cobaia da indústria farmacêutica da saúde mental quando era criança. Então, eu entendo muito bem como isso funciona. Enquanto os pais de Maria tinham levado sua filha mais velha ao médico quando ela era bebê, eles decidiram depois que não acreditavam mais em médicos porque não confiavam neles. Portanto, Maria e seu irmão nunca tinham sido vistos por um profissional de saúde e Maria nasceu em casa. Os serviços de proteção à criança se envolveram com a família pela primeira vez em 2014, depois que a filha mais velha de Tatiana e Seth foi encontrada com THC no organismo. No entanto, a menina não foi retirada da família naquela época. Quando essa criança era bebê e foi ao médico, os pais souberam que sua cabeça tinha um desvio de 1 milímetro em relação ao formato redondo. Por isso, recomendaram que ela usasse capacete de correção craniana. Mesmo sendo uma prática comum, Seth e Tatiana acharam isso ridículo e recusaram o tratamento.
O pai até comparou isso ao antigo método chinês de enfaixamento dos pés. Seth também afirmou que eles buscaram uma segunda opinião médica que considerou o capacete desnecessário. Portanto, ele acreditava que o primeiro médico tentou enganá-los porque fazia parte de uma grande corporação de saúde. Agora, o pai de Mary não achava que as pessoas deveriam ser vacinadas, não só porque não confiava nos médicos, mas também por causa da ideia de sobrevivência do mais apto. Seth disse que se acreditamos na evolução, então deveríamos deixar os fracos morrerem e os fortes sobreviverem, mas ele disse que não acredita na evolução. Então, estou confusa. Mesmo que a fazenda da família tenha sido bastante bem-sucedida no começo e eles tivessem vendas incríveis na feira local, muitas vezes levando para casa até $700 por semana, agora eles estavam conseguindo apenas cerca de $50 por semana. No verão de 2017, os pais decidiram que precisavam de outra fonte de renda para continuar sustentando a família. Então, Tatiana começou a trabalhar como gerente em um McDonald's próximo, enquanto Seth ficava em casa para cuidar da fazenda e dos 3 filhos. Ele também decidiu levar a fazenda de hortaliças em uma nova direção, agora chamando-a de Stewards of Creation Farm. A intenção dele era começar a criar animais para poder vender a carne, os ovos e o leite junto com os vegetais. Ele também queria oferecer ensinamentos religiosos para a comunidade e dar aulas compartilhando o conhecimento que havia adquirido com a agricultura. A futura Stewards of Creation Farm irá... Sabe, tudo ainda será orgânico. Tudo vai seguir os padrões que tentamos estabelecer para nós mesmos desde o início. Mas vai ser muito mais diversificada. Não tenho certeza se vamos ver uma feira de agricultores novamente. Não tenho certeza se vamos ver uma barraca de produtos à beira da estrada de novo. Devemos aceitar encomendas especiais em grandes quantidades, pois agora criamos muito mais animais. Seguiremos trabalhando com animais. Nosso plano é criar animais, sabe? Para carne, para ovos, mas também para vender para a nossa comunidade local. Nós vamos produzir. Vai ser menos um negócio estritamente de hortifruti e mais um operacional. Um centro operacional para administrar os recursos da criação, seja lá quais forem, sejam árvores, composto, cobertura morta ou qualquer um dos animais. Qualquer uma dessas coisas que Deus nos dá para gerar riqueza para nós mesmos a partir da terra, fora do sistema mundial de Mamon e da Babilônia. É isso que vamos administrar e fornecer para a nossa comunidade local. Assim, podemos criar riqueza sem depender do dólar americano. Nessa época, Seth disse que teve uma crise religiosa e renasceu. Ele dizia para Tatiana que achava que os dois precisavam ser consertados, mas ela não concordava. Então, em 2 de agosto de 2018, Seth ligou para o 911. Ele disse à atendente que um de seus filhos estava morto. Chocantemente, ele disse que a encontrou 1h30 antes. E ele ligou primeiro para o pai dele, que também era seu advogado, porque não tinha certeza se deveria chamar a polícia ou não. Há quanto tempo você encontrou essa criança? Eu passei 1h30. Fiquei esperando. Liguei primeiro para o meu advogado para perguntar, sabe, qual é o próximo passo que eu tenho que tomar? E eu disse, espere até eles chegarem para ligar. Sabe, para a polícia e começar com isso. Basicamente eu cheguei ao ponto de pensar, quer saber? Eu simplesmente fui lá e fiz mesmo assim. E eles nem estavam aqui. Então eu estava esperando orientação jurídica. Você encontrou a criança há 1h30? É. E ligou para sua advogada primeiro, correto? Sim. Há outras crianças na casa agora? Sim. Eu não sei se devo chamar a polícia ou não. Eu não faço ideia do que fazer. Tudo bem, nós vamos até lá. Vamos investigar lá embaixo. Quando foi a última vez que você teve contato com a criança? Ontem à noite, por volta das 3 da tarde, para ir dormir. E você sabe. Foi isso. Então você a colocou na cama ontem às 15 horas. Sim, e aí hoje de manhã, tipo umas 10 e pouco... Finalmente fomos lá ver como ela estava. Você pensa, ok, já faz tempo demais. Então, sabe, a gente demora mesmo, é normal.
Então você está dizendo que era comum seus filhos dormirem das 3 da manhã até umas 10 da manhã? Sabe, normalmente até umas 9, 9 e meia é... Então, normalmente, a que horas vocês jantam? Ah, bem, isso é uma dica de que nem todos eles levantam da cama com a gente ao mesmo tempo. Basicamente você come depois de meia hora disso e aí pronto, terminamos. E quantos anos têm as outras crianças? 4 anos e meio. 2 crianças mais velhas. Sim. E eles estão em casa agora, certo? Sim. 87. Quando você a encontrou, já se acreditava que ela tinha 15 anos, certo? Sim. Por isso você tem falado com um advogado. Aham. Acreditamos que ela já não tem mais como ser ajudada. Devolve isso para a escuridão. Morta mesmo foi exatamente o que ele disse. Tão insensível. O pai afirmou que colocou Mary para dormir por volta das 15 horas do dia anterior. Depois, ele entrou no quarto dela e a encontrou morta às 10 horas da manhã. Isso é 19 horas depois. Eu não conheço nenhum bebê de 10 meses que consiga dormir tanto tempo sem precisar trocar a fralda ou ficar com fome. Mas, de acordo com ele, isso era normal para os filhos dele. Quando a polícia chegou à casa na Algoma Avenue Northeast após o meio-dia, encontrou a pequena Mary Welch, de 10 meses, sem respirar e inconsciente. Ela foi declarada morta no local. De acordo com os primeiros socorristas, Seth parecia completamente indiferente à morte da filha. Quando uma defensora das vítimas perguntou como ele estava, ele respondeu: "A vida continua." Apesar desse comportamento estranho, nenhuma prisão foi feita na época. Na noite em que Mary faleceu, às 19h08, Seth postou no Facebook dizendo: "Meu coração está praticamente despedaçado agora. Acordei e encontrei Mary morta na cama esta manhã." Esta noite, nossos filhos foram retirados de casa e colocados sob restrição de contato porque Tati e eu somos os piores pais do mundo. Felizmente, eles estão com a vovó e o vovô. Estou anestesiada por dentro e aproveitando o abraço de uma cela isolada, cercada por policiais e funcionários que dizem estar aqui só para ajudar. Logo depois, foi realizada a autópsia da pequena Mary, de 10 meses, e descobriram que ela pesava apenas 3,6 quilos quando morreu, apenas 570 gramas a mais do que pesava ao nascer. O peso médio de um bebê de 10 meses é de cerca de 8,4 quilos. Quando foi encontrada pelos paramédicos, os olhos da pequena Maria estavam completamente fundos e ela vestia um macacão de recém-nascido que ficava folgado nela. Mary morreu em decorrência de desnutrição e desidratação. Sua morte foi considerada homicídio. Sua mãe e seu pai, Tatiana Fusari e Seth Welch, foram ambos presos e acusados de felony murder e abuso infantil em primeiro grau. Ao serem apresentados ao tribunal, ficaram chocados com as acusações e com a sentença obrigatória de prisão perpétua sem liberdade condicional. Alguém disse a vocês que ambos estão sendo acusados do que chamam de felony murder durante a prática ou tentativa de prática de abuso infantil em primeiro grau, alegando que vocês assassinaram uma pessoa chamada Mary Welch. Essa acusação é de homicídio, do chamado felony murder. É prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Exige que uma amostra de DNA seja coletada no momento da prisão, o que geralmente é feito com um cotonete na parte interna da sua bochecha. A segunda acusação é abuso infantil em primeiro grau, alegando que vocês causaram conscientemente ou intencionalmente danos físicos graves a uma criança. Eles estão falando sobre a Mary Welch. É um crime grave, com pena possível de até prisão perpétua ou qualquer período de anos inferior à prisão perpétua. Estas são as duas acusações criminais separadas. Pouco depois de sua prisão, Seth falou com a imprensa e disse: "Acredito que estou sendo acusado injustamente, sendo usado como exemplo por causa da minha fé muito forte. Ir ao consultório médico hoje em dia é quase tão perigoso quanto não ir.
A polícia descobriu que, antes de ligar para os serviços de emergência, Seth não só ligou para o pai dele, que também é advogado, mas também entrou em contato com um vizinho para comprar uma cabra e pesquisou sobre um rapper que havia sido sequestrado. Após a morte de Mary, os pais dela foram interrogados separadamente. De acordo com Seth, Mary foi colocada na cama na noite anterior, ou melhor, na tarde anterior, às 15 horas. Quando Tatiana chegou em casa do trabalho, entre 23 e 23h30, ela foi ver Mary, mas percebeu que ela ainda dormia. Só na manhã seguinte, às 10 horas, que ela voltou ao quarto de Mary e descobriu que ela estava morta. O pai afirmou que enquanto seus filhos estavam passando por estirões de crescimento, era normal eles dormirem até 18 horas seguidas. Embora Mary já estivesse lá dentro há 19 horas naquele momento. Em seguida, afirmou às autoridades que a Bíblia ensina que boa alimentação é nosso remédio. Então, ele deu para Mary coisas como maçãs, batatas, frango e queijo misturados com o leite materno de Tatiana. Seth insistiu que sua filha não estava doente, e quando as pessoas morrem de fome, elas ficam doentes. Ele disse aos investigadores que Mary não chorava e que seus outros 2 filhos estavam perfeitamente saudáveis. Seth também continuava falando sobre remédios e vacinas, embora a morte de sua filha não tivesse nada a ver com nenhum dos dois. Em um momento, ele até disse: "O Senhor dá e o Senhor tira." Durante todo o interrogatório, Seth demonstrou pouca ou nenhuma emoção e descreveu sua reação ao encontrar Mary morta como: "Foi só isso." Ele não parecia compreender o fato de que sua filha era um bebê que não podia cuidar de si mesma. Mas não alimentá-la não era o único problema. Mary estava deitada em seu colchão encharcado de urina, que estava completamente saturado de xixi. Havia uma banheira de bebê embaixo, coletando o que pingava através do colchão. O colchão estava tomado por mofo preto, que já começava a se espalhar para a madeira do berço. Os irmãos mais velhos da garotinha também estavam dormindo em colchões e cobertores sujos e manchados. O resto da casa também não estava melhor. Havia mofo, ratos e insetos por toda parte. Chegaram a encontrar fezes de rato até na gaveta dos talheres. Quando os investigadores revistaram a casa, descobriram que os armários estavam, na verdade, cheios de comida, mas só encontraram um pote de comida para bebê. Também havia 3 potes de fórmula, mas pelo menos 2 já estavam vencidos. Durante o interrogatório de Tatiana com a polícia, ela parecia mais abalada com a morte de Mary do que Seth. Ao mesmo tempo, ela disse que não percebeu que sua filha não estava sendo devidamente cuidada e estava definhando aos poucos. Após o interrogatório dos 2 pais, eles puderam entrar juntos na sala de entrevistas. Então, isso vem pra cima da gente, tá? É. Yeah. Hi, baby. Hi. How you doing? Feliz por estar com você agora. Eu também. Você falou com seus pais enquanto esperava? Isso é verdade. Não podemos. Porque nós somos pais tão ruins, nem sequer temos permissão para falar com eles. Você demorou pra me perguntar das crianças. All 3 of them birth weight, height. Hábitos alimentares e habilidades de desenvolvimento. Sério, até sobre o xixi e cocô dela. And then I think that was a distraction. Depois disso, só pensei, por que demorou tanto pra ligar? Continuei focada naquele dinheiro imediato depois disso. Pra ouvir o quê? Pra ligar pra polícia depois. Encontrando... Eu te disse 6 vezes. Eu esperava o advogado porque já sabíamos que isso aconteceria. Posso levar seus pais aos advogados. Então, o que você fez enquanto esperava? Eu avisei no trabalho que não iria. Dormi. E eu sentei e chorei. Eles estão ouvindo? Se você sabe, o trabalho deles é encher as celas.
It's their job. Então eles podem encher 2 celas agora mesmo. Eles não me abalam. Estavam bravos. Parecia que queriam, não sei se é coisa de filme, mas nos separar. Agora eles estão. Tentando criar uma divisão entre nós e depois esperando que alguém me acuse. É por isso que eles vieram pra cima de você primeiro. Porque eles não sabem de nada. Eles conseguem perceber só de olhar pra mim. Yeah. Espera aí, olha ela ali. Também farei uma análise da deixa. Me is who they're looking for. What are we gonna do? We're gonna know what's gonna happen. We go home and we get really bad to me. Preferia não falar mais sobre isso hoje. Tão cansado. Nunca mais posso fazer isso. Conseguimos um monitor cardíaco e temos um médico na equipe para ajudar, mas há um problema. Tudo bem. Sim. Seth foi a julgamento em janeiro de 2020 e a promotoria disse que este era um caso de tortura e que o corpo inteiro de Mary era uma lesão. A defesa, no entanto, alegou que o pai estava sobrecarregado cuidando de 3 crianças pequenas, da fazenda e da casa, enquanto sua esposa ia trabalhar todos os dias. Eles disseram que a condição de Mary foi uma piora lenta e gradual e que ele não percebeu que ela estava em sério perigo. Uma tremenda besteira, já que a casa estava limpa. Claramente uma bagunça. A fazenda estava falindo e tomada por ervas daninhas, e um dos filhos dele morreu. Com o que ele estava tão sobrecarregado? Quando Mary foi encontrada, ela não tinha mais nenhum músculo. Ela estava tão desnutrida que seus pulmões, coração e órgãos abdominais tinham lesões visíveis. Ela também tinha a glândula timoatrofiada, além da medula óssea incapaz de produzir glóbulos brancos ou vermelhos. A morte dela não aconteceu da noite para o dia. Teria levado semanas para ela chegar àquela condição. Durante o interrogatório de Seth com os detetives, ele disse a eles que a morte da filha foi seleção natural e que ela sempre foi magra. Ele insistiu que Mary comia muito bem e que era alimentada a cada 2 ou 3 horas. Na verdade, ele a alimentou pouco antes de colocá-la para dormir na tarde anterior. E, de acordo com Seth, Mary tinha começado a ganhar peso recentemente. O pai deixou bem claro que acreditava que se deve confiar em Deus para a cura. Mas enquanto ele estava preso aguardando o julgamento, Seth exigiu atendimento médico para si mesmo. Que ironia! Uma das amigas de Seth, Tatiana, chamada Tamara Flowers, ficou na casa deles por um breve período em julho de 2018 e ela iria testemunhar. Ela disse que depois de ver Mary com as bochechas fundas e a maneira como Seth a tratava, ela quis ligar para o conselho tutelar, mas não fez isso. Tamara disse ao tribunal que se tivesse chamado o conselho tutelar, Mary talvez ainda estivesse viva. No final, o júri levou apenas algumas horas para chegar ao veredito de condenação. Seth, então, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Enquanto Tatiana aguardava seu julgamento, ela recebeu uma proposta de acordo, que garantia 25 anos de prisão caso aceitasse não contestar as acusações de homicídio em 2º grau e CA em 2º grau. Ela aceitou e assinou a proposta, mas depois a retirou, optando por ir a julgamento. Esse julgamento, então, começaria em outubro de 2021. Tatiana, que depois descobrimos que estava grávida do 4º filho dela com Seth na época, foi depor. Em sua própria defesa, ela afirmou que Seth a maltratava e que por isso ela nunca fez nada para tentar salvar a vida de Maria. Várias testemunhas também depuseram depois, dizendo que perceberam que a personalidade de Tatiana mudou drasticamente depois que ela começou a namorar Seth. Segundo Tatiana, ela acordou Seth uma noite durante a gravidez de Maria para que ele sentisse o bebê chutando. Mas, em vez de ficar feliz como ela esperava, ele deu um soco no rosto dela por tê-lo acordado. Tatiana disse que se virou para evitar os golpes, mas Seth colocou todo o peso dele sobre ela. No dia seguinte, ela entrou em trabalho de parto prematuramente e Maria nasceu. A mãe afirmou que então acreditava que Maria estava crescendo devagar porque tinha nascido tão cedo.
Ele ficou bravo comigo porque eu não deixava ele dormir. Então... Então ele... Ele me perguntou: o que há de errado com você? E ele se virou para me encarar. E... ele... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ele se virou para mim e começou a me socar no rosto. Tentei me virar para o lado direito, para ficar de frente para a parede. Então ele deixaria a parte da frente do meu corpo em paz, mas ele colocou o peso dele sobre mim. Fusari diz que no dia seguinte entrou em trabalho de parto com Mary. Ela testemunhou que acreditava que sua filha era pequena por ser prematura, dizendo que só achava que Mary estava crescendo devagar. Nunca achei que ela tivesse algum problema. Tatiana falou sobre como Seth controlava o que ela fazia no celular, com quem ela conversava, para onde ela ia e fazia um cronograma que ela tinha que seguir. Ela também disse que o marido abusava sexualmente dela regularmente. Ele ameaçava espancá-la e matá-la se ela algum dia o traísse. Uma vez, Tatiana disse que Seth apontou um AK-47 para a cabeça dela e quase atirou nela quando disparou acidentalmente. Tatiana contou ao tribunal que, quando estava grávida do filho mais velho dela e de Seth, ele tentou fazer um exorcismo nela. Ele batia nos ombros dela, lia versículos da Bíblia e gritava: "Demônio, saia!" Em julho de 2018, um mês antes de Mary morrer, a família estava visitando um dos parentes de Seth quando a mãe dele, Judy, comentou sobre o estado de Mary e perguntou para Tatiana se ela ia levá-la ao médico. Sabendo que Seth estava em outro cômodo e não podia ouvir, Tatiana disse a Judy que ele achava que a bebê estava bem, mas que ela tentaria convencê-lo a levá-la ao pediatra depois. Quando Tatiana tentou falar com Seth depois, ele disse que não confiava em médicos e não queria o governo na vida deles. Então ele deu um tapa no rosto dela e mandou ela deixar pra lá, e foi o que ela fez. Ele ficou muito bravo comigo, me deu um tapa e disse que sabia o que eu pensava. Falou: "Você sabe o que acho de médicos. Quer continuar trazendo essas pessoas para nossa casa? Tudo o que você faz é trazer essas pessoas do governo para dentro da nossa casa. Você quer continuar fazendo isso? Eu já te disse, Mary está bem. Ela está porra bem. Agora para com isso." E eu parei com isso. Seth só queria que a filha deles comesse comida da fazenda e tomasse leite materno. Nada de fórmula, nunca. Tatiana disse que achava que Mary não recebia leite materno suficiente e tentou dar fórmula escondida para ela. Mas toda vez que ela tentava falar sobre suas preocupações com Seth, ele ficava irritado e começava a bater nela. Ao mesmo tempo, em suas entrevistas anteriores com os detetives, Tatiana afirmou que não percebeu que sua filha estava doente e não percebeu que ela precisava de ajuda. A mãe acabou sendo considerada culpada pelas acusações e foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ela também recebeu uma sentença adicional de 15 a 30 anos pela acusação de CA. Ela devia ter aceitado o acordo com a promotoria. Obrigada por ouvir a história da Mary. Esses pais são inacreditáveis, tentando culpar a religião e a desconfiança deles nos médicos pelo que aconteceu com essa pobre menininha. Quando eles sabiam muito bem que foi a falta de cuidado deles com ela que causou a morte dela. O que você acha desse caso? Como sempre digo, se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando eu postar novos vídeos, que saem pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Wicked World. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. Obrigada a todos que apoiam a Wicked World. Agora, tem ainda mais do Mundo Cruel no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais.
Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.